Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Bianca do Cabeceira e eu vim iniciar mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vim trazer algumas indicações para novos convertidos. É muito recorrente a procura por livros para novos convertidos. Vira e mexe pessoas que acabaram de se converter ou pessoas que estão no início da fé, pessoas que também estão no início ali da rotina literária e procuram para pedir indicações de livros. Então, eu sempre tenho que voltar aos livros que eu acho que são legais para essas pessoas, que vão edificar de alguma forma. E pensando um pouco nisso nos últimos dias, eu pensei, por que não criar uma lista e levar para o Cabeceira? E toda vez que alguém pedir indicação, eu envio esse vídeo que vai ter ali, pelo menos os livros que eu acho primordiais para uma pessoa nova convertida. Então, eis aqui, estou aqui para trazer 8 livros para vocês que eu acho que vão ajudar você na sua caminhada cristã. Se você acabou de se converter, se você acabou de começar essa vida de leitura também, pode valer a pena, mas já venho de antemão dizendo que esse é um vídeo para cristãos, então se você não é cristão, talvez não faça muito sentido para você. Claro que livros são sempre bem-vindos, talvez você não tenha interesse propriamente por ser um novo convertido, mas você tem interesse nos livros, então fica até o final do vídeo que você vai ver minhas indicações. Eu vou trazer os livros de forma aleatória, que inclusive tem 2 autores que são muito marcantes na minha vida literária, na minha vida também com Deus, então eles vão estar aqui em peso, confesso, mas eu vou trazer então a lista de forma aleatória, não é do que eu mais gosto pro que eu menos gosto, é realmente aleatório, então não levem em consideração o fato de eu me apegar a esses livros, apesar que todos têm um espaço especial aqui no meu coração. Começando por ele, o autor favorito da vida, inclusive autor brasileiro, Luciano Subirá. Quem me conhece sabe que eu sempre vou indicar um livro do Luciano Subirá e é óbvio que nessa lista não seria diferente. Se você quer livros edificantes, você precisa procurar os livros do Luciano Subirá. Talvez eles não tenham a linguagem mais fácil, talvez não sejam os livros mais sentei, li e já absorvi, talvez você precise meditar mais, mas eu acredito que são esses livros que nos fazem crescer. E o primeiro livro que eu venho indicar é esse, Até que Nada Mais Importe. Eu conheci esse livro há alguns anos atrás e ele fala realmente sobre a suficiência de Deus na vida de um cristão. Então, amar a Deus até que nada mais importe, até que ele seja a coisa mais importante. E esse livro me marcou profundamente, apesar de não ser uma nova convertida quando estava lendo. Assim, gente, eu nasci na igreja e até olhando pra trás é difícil entender um momento em que eu realmente me tornei uma cristã, enfim, passei realmente a ter meu relacionamento com Deus. Eu tenho sim alguns marcos na minha vida, mas é muito difícil pra nós que nascemos na igreja termos essa data, sabe? Não foi um dia que eu fui num culto lá na frente receber oração ou que alguém me convidou. Foi algo tão comum na minha vida que eu nem sei exatamente um marco. Mas por isso eu falo que não foi quando eu me converti. Talvez eu não tenha a mesma história que você que está assistindo esse vídeo e eu nem tenho muito como falar em que momento isso aconteceu. Mas eu sei que tiveram momentos que foram marcantes para minha vida cristã. E esse livro foi um deles. Esse livro, então, como eu comentei, vai falar sobre a suficiência de Deus. Então, que Deus precisa ser tudo em nós. Vale muito mais o nosso relacionamento com Deus, nós amarmos a Deus, nós entregarmos o nosso coração a Ele do que longos jejuns, do que uma leitura bíblica rápida. A gente precisa ter um relacionamento profundo com Deus até que nada mais importe. Então, a nossa vida tem um sentido, ela precisa ter um significado e a gente precisa fazer tudo até que nada mais importe, somente Deus. Aqui tiveram muitos momentos, gente, que eu fui profundamente marcada. É um livro bem curtinho, ele não chega a 200 páginas, só que assim, gente, ele vai falar muito com você. Eu vou ler aqui rapidinho alguns temas, alguns capítulos. Fala até que nada mais importe, embriagados com o quê? Um Deus exigente, reciprocidade de Deus, amado e agradável, fascinados por Deus, descobrindo os tesouros de Cristo, entre outros capítulos que falaram muito comigo. Tem um ponto desse livro que me marcou muito, que o Luciano Subirá fala sobre olhos de pomba. A Bíblia cita em vários momentos nós termos olhos de pomba. E isso fala sobre uma visão somente para Deus. As pombas elas não conseguem olhar no periférico, então elas têm olhar para uma coisa só. Elas focam em uma coisa de cada vez. E isso me marcou profundamente, porque hoje a gente olha para tantas coisas. Então a gente tá o tempo todo preocupado com o que vai fazer, às vezes a gente faz o nosso devocional correndo de uma forma apressada, ou às vezes a gente nem sabe para onde olhar.
mas aqui ele nos traz uma leitura assim muito gostosa para que a gente olhe de fato somente para Deus, para que a gente tenha esses olhos que vão se fixar somente em Deus, até que nada mais importe. Fica aqui minha indicação. O próximo livro dessa lista é As Crônicas de Nárnia. Provavelmente você conhece esse livro, você já ouviu falar por alguém, é muito famoso, de Lewis. Esse é outro autor que eu falei que vai vir para cá em peso, porque ele é muito importante na minha jornada literária também. E, gente, confesso que é uma vergonha trazer esse livro aqui, porque eu não li todos os contos de Crônicas de Nárnia, eu não li todas as crônicas. Eu só li O Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa e O Sobrinho do Mago. Inclusive tenho ali numa outra versão, mas só li esses dois. Eu ainda não li esse calhamaço completo, mas eu já assisti os filmes. Eu lembro que quando eu era criança também isso era muito familiar pra mim. Então eu de antemão indico, se você quer entender da grandeza de Deus através de contos, através, enfim, da fantasia que Lewis traz nessas crônicas, gente, vale muito, muito a pena. Com certeza você vai ser tocado. E vai muito além, gente, do que só um livro infantil, do que contos para crianças. É claro que hoje a gente pode trazer, sim, num olhar, numa perspectiva infanto-juvenil, As Crônicas de Nárnia, mas fala tanto ao nosso coração que se você é um novo convertido, enfim, uma pessoa que acabou de conhecer a Deus, vale muito a pena você se apegar a esse livro. Você não vai se decepcionar em dar uma chance para Crônicas de Nárnia. Eu não preciso falar muito porque provavelmente você conhece. Vale muito a pena, não se assuste pelo tamanho. Inclusive, tem outras versões que são menores. HarperCollins relançou a edição das Crônicas de Nárnia de forma separada, então em volumes separados. E esses livros são maravilhosos. Inclusive, a gente tem uma saga aqui no Cabeceira que vai se cumprir, se Deus quiser. Inclusive, saiu recentemente vídeo dessa saga de vlog de leitura das Crônicas de Nárnia. Então, tem desenhos, tem, enfim, muita coisa nesses livros. Eles são bem didáticos, bem rápidos para você ler. Mas se você quiser, na íntegra, ter tudo, aqui essa edição é maravilhosa também, vale muito a pena. O próximo livro é Enquanto Isso, da Fernanda Witwicki. Eu não sou mais uma fã assídua como eu já fui um dia da Fernanda, mas eu confesso que esse livro fez parte da minha história literária, da minha jornada literária. Ele foi um dos primeiros livros cristãos que eu li, e de fato esse livro me marcou muito. Aqui ela vai falar sobre a espera, sobre esperar em Deus. E eu sei que hoje ele tem até uma nova versão, eu tenho essa que é em formato journal. Ela é muito didática, muito linda, instagramável mesmo para você tirar foto, mas também muito profunda. Aqui a Fernanda vai falar um pouco sobre o tempo de espera dela, e é um leque realmente sobre esperar. Então, se você tem dificuldade aí com a espera, é algo que todo cristão vai precisar encarar um dia, esperar algo acontecer. Às vezes a gente não tá vendo, às vezes a gente tem que exercer a nossa fé, mas Deus nos chama a confiar nele, assim como ele fez com Abraão. Inclusive, a Fernanda vai trazer muito da história de Abraão nesse livro. Gente, vale muito a pena, foi um livro que me marcou e que, enfim, faz parte da jornada do cristão. Então, se você que acabou de se converter já se deparou com algumas dificuldades em relação à espera, ou enfim, quer se precaver porque é algo que vai acontecer, vale muito a pena você investir nesse livro. Ele é muito rápido também de ler, bem curto, mas é um livro extremamente necessário. A gente precisa aprender mais sobre a espera, enfim, precisa ter um coração mais quebrantado em relação a isso. Vai falar sobre nós perdermos o controle, deixarmos Deus assumir nossos sonhos, enfim, tirar as nossas vontades do lugar de Deus, deixar Deus assumir. A gente tem orações, partes para refletir aqui, então aqui você vai ter algumas perguntas. Enfim, gente, compensa muito, muito, muito você de fato investir nesse livro. Ele é maravilhoso, eu já li ele umas 3 vezes e eu com toda certeza releria. A próxima indicação é Mais Que um Carpinteiro. E se você tem dúvidas a respeito de Deus, da grandeza, soberania dele, se você talvez tem sido martelado com algumas mentiras do inferno a respeito de Jesus, será que Jesus veio mesmo em terra? Será que Jesus realmente foi Deus? Enfim, até trazendo um pouco aqui do ateísmo, fala muito, muito, muito sobre isso esse livro. Inclusive, eu tenho resenha aqui no canal, não preciso me ater muito aqui, mas se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais sobre Mais Que um Carpinteiro, corre na resenha lá, eu falei muito, muito, muito sobre ele. E depois, se você de fato gostar, compra esse livro, gente, vale muito a pena. Esse aqui é um livro de cabeceira que todo cristão deveria ter, inclusive para entender mais sobre de fato quem Deus é, enfim, sobre quem Jesus foi, entender mais sobre a veracidade, né, da passagem de Jesus aqui nessa terra, enfim, do próprio Jesus. Eu sei que é algo tão comum para nós, né, olharmos e acreditarmos que Jesus vive, que Jesus
foi Deus mesmo, é Deus na verdade, mas não é óbvio para todo mundo. Talvez essas dúvidas estejam te atingindo, talvez sejam setas do inimigo na sua mente, e vale muito a pena você investir nesse livro, você não vai se arrepender. Não vou me ater a ele, como eu disse, porque já temos resenha, então corre na resenha para conferir. O próximo livro é Marte e o Dragão, do Israel Subirá, filho do Luciano Subirá. Então, ele é um livreto, na verdade, né, gente? Ele é muito, muito curtinho. Eu nem sei quantas páginas ele tem, mas ele, de fato, é um livro muito rápido para ler. 87 páginas, nem 100, gente. Isso aqui numa sentada você consegue ler. E aqui o Israel vai falar sobre a batalha pela pureza sexual. Então ele vai falar muito sobre pornografia, sobre a história dele com esse pecado, com a imoralidade. E vai trazer aqui realmente armas para nós usarmos contra esse pecado que tem atingido, gente, assim, muitas pessoas de dentro da igreja são atingidas por esse pecado. Infelizmente é algo que o inferno tem tentado desde muito cedo. Então crianças são afetadas com isso, adolescentes são afetados com isso, com esse pecado de moralidade. Talvez não seja propriamente para você, talvez você olhe para isso e fale, mas eu não tenho dificuldade com isso, esse não é meu problema, meu espinho na carne, mas talvez um dia você seja líder na casa de Deus e vale muito a pena você se preparar. Claro que existem materiais muito mais extensos, vamos dizer, de profundidade, porque esse livro é bem rápido mesmo, mas vale muito a pena você se preparar. Se você não tem ideia sobre o que é a dimensão desse pecado, vale a pena você ler esse livro. E principalmente se você tem dificuldade com esse pecado, homem, mulher, enfim, não importa, vale muito a pena investir. É um livro super rápido, mas que vai falar muito ao seu coração. Então eu indico também para todo cristão. O próximo livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de Lewis novamente. E esse, de fato, foi o meu primeiro livro cristão lido. Então, gente, ele falou muito comigo. Aqui Lewis vai trazer no âmbito espiritual o que acontece de fato no mundo espiritual, quando a gente entra no quarto para orar, enfim, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, basicamente são cartas de um demônio para o outro, tentando atingir a vida ali de um jovem rapaz. A gente até tem resenha aqui no Cabeceira. Eu leria novamente 1000 vezes. Já li umas 2 vezes esse livro. O C.S. Lewis, ele usa de uma forma fantástica aqui, muito irônica, engraçada até, para falar de algo muito pesado, algo espiritual que acontece o tempo todo. O mundo espiritual, ele existe e o tempo todo existem potestades, principados trabalhando contra nós. E quando você abre e lê esse livro de uma forma tão fantasiosa, vamos dizer, você fica, meu Deus, de fato isso acontece e eu nem tinha percebido. Então, de uma forma engraçada, de uma forma leve, de uma forma muito astuta, vamos dizer, Lewis, ele se coloca aqui no lugar de um demônio que está escrevendo cartas a outros demônios. É assim, gente, incrível a proporção que tudo isso toma na sua mente, porque de fato você começa a perceber detalhes assim do seu devocional, do seu dia a dia que você nem tinha percebido antes, justamente porque o inferno trabalha contra os filhos de Deus. Mas nada é maior do que o poder de Deus, então vale muito a pena se você tem interesse em, enfim, saber um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Não que esse livro seja como, por exemplo, livros que vão se aprofundar de fato na guerra espiritual, nessa batalha mesmo, mas de fato esse livro fala sobre o que acontece no mundo espiritual de forma lúdica e de forma muito irônica. Vale muito a pena, a gente tem resenha aqui no canal, corre pra ver também. O penúltimo livro é novamente do Luciano Subirá. Esse livro aqui nem é tão conhecido dele. Inclusive, gente, eu tenho vários outros. Eu tô, inclusive, tentando terminar a minha coleção de Luciano Subirá, terminar de ler, pra trazer aqui um vídeo sobre todos os livros que eu tenho dele, enfim, sobre indicações gerais do Luciano Subirá, porque realmente é um autor que eu leio muito e que eu amo. Mas esse não é um dos livros mais conhecidos dele. O Agir Invisível de Deus vai falar sobre, de fato, o tratamento de Deus com a gente, de uma forma que muitas vezes parece invisível. Então eu falei agora há pouco sobre a fé, sobre esperarmos, e aqui Luciano Subirá vai tratar sobre como Deus age mesmo quando a gente não o vê. Então muitas vezes você pensa, nossa, mas por que eu me atrasei hoje? E na verdade, talvez isso tenha sido um livramento de Deus para sua vida, porque Deus, ele age o tempo todo. Então, gente, esse livro é incrível. Ele me abriu os olhos, assim, de uma forma que eu nunca mais consegui ver o mundo da mesma maneira. É realmente um livro também que abre os seus olhos espirituais, que vai te fazer pensar e refletir muito sobre a sua vida, sobre os livramentos de Deus, sobre aquilo que Deus faz quando você não consegue perceber e enxergar. Aqui você, de fato, é tocado por uma revelação de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo Deus faz cooperar. Ainda que não faça sentido nessa terra, Deus, ele tá agindo, mesmo que de forma invisível para nós.
invisível. Enfim, gente, esse livro realmente é maravilhoso. Eu sempre indico para discípulos, indico para pessoas que vêm procurar por indicações. Ele é um livro maravilhoso que você vai realmente ter uma revelação profunda da soberania de Deus. E por fim, mais um livro de Lewis. Eu falei para vocês que Luciano Subirá e Lewis estaria em peso aqui, e é verdade. Cristianismo Puro e Simples, com certeza você já ouviu falar a respeito. Esse é um livro, assim, básico, gente, na cabeceira de todo cristão. Nós também temos resenha aqui no canal. E ele é um livro que vai trazer, de fato, os principais pontos, assim, de uma vida cristã. Então, é um livro perfeito para você dar para o seu professor de faculdade, para você dar para o seu amigo que acabou de se converter, para sua mãe, enfim, não sei. É claro que ele é um livro muito profundo. Lewis, ele é muito profundo. Inclusive, a primeira vez que eu li esse livro foi logo depois do Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tava bem no início ali da leitura mesmo de C.S. Lewis. E confesso que pra mim foi um pouco difícil de entendimento. Mas assim, gente, aqui contém grandes riquezas. Essa é a obra mais popular de Lewis. Por isso eu falo que com certeza você conhece. É realmente um clássico, assim, da literatura cristã e você precisa dar uma chance, precisa ler, reler. Aqui Lewis vai tratar sobre temas muito chaves, assim, da vida de um cristão. Enfim, ele vai falar sobre tudo um pouco, gente. Eu nem vou me aprofundar, a gente já tem resenha aqui no canal. Só fica a indicação, gente. Só fica a indicação pra vocês de Cristianismo Puro e Simples, vale muito a pena. Bom, gente, no geral, acho que esses são os 8 livros que eu com certeza recomendaria pra um novo convertido, pra uma pessoa que, enfim, tá com algumas dúvidas na fé, ou tá até mesmo confuso. Essa é uma fase de muitos conflitos, onde, enfim, as pessoas estão buscando muitas respostas, às vezes sofrendo retaliações, sofrendo pressão de todos os lados, e esses são livros, assim, essenciais. Esse é o combo para você que acabou de se converter, para você que tá no início dessa jornada, e vale muito a pena. Eu acho que esse vídeo, na verdade, é uma mensagem para você não desistir. Então busca, converse com o seu líder, converse, enfim, com as pessoas mais maduras na fé que você tem por perto, se aprofunda na palavra, principalmente. Eu sempre trago indicações de livros cristãos baseados também na palavra, porque se for para escolher um livro, não fique com nenhum desses daqui. Fique com a Bíblia. Então, a Bíblia é o livro mais importante da sua vida. Se você quiser, de fato, crescer, você precisa buscar nela. Mas, claro que de auxílio, Deus nos deixou grandes ferramentas, levantou grandes homens e mulheres também, para que falassem ao nosso coração, e por isso eu quis trazer essa lista para vocês. Há um tempo já eu tenho pensado nisso. Mas é isso, espero muito que tenha te ajudado, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se faz sentido pra você, se você já leu algum deles, e se você futuramente comprar algum e ler, volta nesse vídeo e comenta aqui, eu vou gostar muito de saber. É isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, vai me seguir no Insta também, tá tudo aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Todos esses livros são dignos da minha cabeceira e espero que sejam da sua também. Um beijo, tchau e até os próximos vídeos.